E por que nós temos que continuar por essa hipocrisia, onde a mãe que se submete a um pré-natal perfeito não pode, depois de 10, 12 horas submetida ao parto induzido, levantar a mão e dizer: por favor, eu não aguento mais. Esta meta de partos normais está matando bebês perfeitos de mulheres que não têm voz. E aqui eu também rogo aos senhores a permissão de falar na condição de mãe, que no parto da sua segunda filha passou por uma situação muito especial, muito singular. Eu compreendo exatamente esta dor que alcança as mulheres catarinenses hoje quando obrigatoriamente estão sujeitas ao parto do SUS. Nós temos diuturnamente perdido bebês perfeitos. Bebês, como por último em Joinville, que tinham uma condição absolutamente plena para seguir a sua vida. E eu tenho tratado desse tema com muita delicadeza, porque compreendo evidentemente quais são os papéis que nos competem na política tripartite do SUS, mas eu honestamente, senhor presidente, não aguento mais receber notícias de mães que voltam para casa com seus bebês perfeitos num caixão. Porque nós temos um ponto nevrálgico. Antigamente, sim, houve a banalização dos partos de cesariana, quando nós não tínhamos médicos obstetras plantonistas de fato nos hospitais, e o sobreaviso nos levou para um esquadro. Hoje, nós temos o quê? Uma meta da OMS, do Ministério da Saúde, que só ao SUS é imputada. Porque se eu posso pagar o meu parto, e eu me assento num médico privado, particular, e pago por este parto, o médico nem pergunta, nem avalia se o melhor para a minha condição é ter um parto normal ou não. Se a mãe, por algum temor, já opta pelo parto cesariana, ele é marcado naquele mesmo instante. E por que nós temos que continuar lacinados por essa hipocrisia, onde a mãe que se submete a um pré-natal perfeito não pode, depois de 10, 12 horas submetida ao parto induzido, levantar a mão e dizer: por favor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Esta falta de sensibilidade, de entendimento, que não pode ser imputado aos hospitais públicos apenas. Esta meta de partos normais está matando bebês perfeitos de mulheres que não têm voz. Eu não aguento mais. Desde 2019 nós discutimos essa matéria e nós temos que empoderar o Estado de Santa Catarina daquilo que nos compete, porque esta é sim a política pública de saúde, é uma política tripartite. Nós temos o direito de dizer aqui nos nossos hospitais, quando chegar neste ponto, a mãe precisa ser ouvida, deputado Napoleão. Os senhores todos aqui nesse plenário são pais, todos, à exceção do deputado Lucas, ainda muito jovem. Imaginem, eu paro e penso, deputado Napoleão, o que seria de mim? O que seria de mim se eu tivesse voltado para casa sem uma das minhas filhas nos braços? E as minhas filhas são adultas e esse tema me apavora. E quando eu trato sobre esse tema e abro os meus comentários nas redes sociais, eu choro copiosamente, porque escuto relatos de mães que perderam seus filhos, de mães que voltaram para casa com filhos deficientes, filhos perfeitos, porque elas não tiveram o direito de levantar a mão e dizer: eu preciso que seja feita uma cesariana porque eu não consigo mais aguardar pelo parto normal. Nós protocolamos esta matéria em 2019 e por alguma razão ela se perdeu nas comissões. Agora eu trago esse tema de novo e por tudo que eu tenho construído aqui. E temas relevantes nós trouxemos a esta casa com um amparo, com um abraço do parlamento. Como foi o caso dos medicamentos à base de cannabis medicinal. Mas nenhum projeto de lei, para mim, é tão relevante quanto este. Nós precisamos dar uma resposta enquanto Estado. E eu vim a esta tribuna hoje rogar a sensibilidade dos grandes homens que têm aqui nesta casa
e que têm se apropriado de grandes causas para que nos ajudem a avançar na aprovação célere desta matéria. Porque hoje é possível, ou amanhã, ou depois, enquanto esta lei não vigorar, que mais um bebê seja morto num hospital catarinense. Eu, indubitavelmente, não contesto o sentimento que abriga os nossos obstetras. Não me passa pela cabeça que um hospital, a equipe de enfermagem ou ao obstetra lhes permite a impressão de devolver um filho para uma mãe sem vida, nesse que é para ser o momento mais lindo da vida de uma família. Nós estamos imputando a criminalização aos obstetras, à equipe de enfermagem, aos hospitais. Por que não tomamos uma providência de fazer um confronto pela defesa da vida? O que me angustia, senhoras e senhores, não é meu amigo deputado Vicente Caropreso, um dos médicos que tem o meu respeito, que não abre mão do seu trabalho parlamentar, mas não larga o seu receituário. Não é aquilo que nós dependemos de recurso do Estado ou da União. Nós temos o desafio na nossa região, que é a 101. Precisamos de 8 bilhões de reais. Sim, nós temos lutas duras, mas esta é uma questão de regulação. O que eu peço, presidente, para encerrar um último minuto, o que eu rogo, e quero que vocês me olhem desta vez, não como uma colega de trabalho. Nós fomos escolhidos. Nós somos 40 entre mais de 8 milhões. E está apenas e absolutamente nas mãos deste plenário decidir se os bebês que vêm por aí, das mães que têm que se sujeitar ao parto normal, vão morrer ou viver. Nós temos autonomia legislativa e parlamentar para aprovar esta lei e discutir com o governo do Estado a chancela célere para que a gente possa proteger exatamente estes e estas. As famílias, deputado Lucas, as famílias, meu querido Mateus, tu também que és pai, que estão voltando para casa hoje, destruídas para sempre. O meu pedido é que a gente possa, de fato, avançar nessa matéria. Que Deus abençoe a todos, a todas. E me perdoem pelo desabafo.